Me fale sobre você. Essa pergunta em entrevista de emprego te incomoda? Você tem dúvidas de qual é a melhor resposta, qual é a melhor abordagem a essa pergunta? Te dá um frio na barriga, te dá um branco nesse momento? Pois bem, hoje eu vou apresentar 4 dicas, mais uma super dica bônus para que você responda essa pergunta de forma adequada, que você consiga aumentar as suas chances de emprego ainda mais. Olá, profissionais de sucesso, meu nome é Olegário Borges, eu sou o diretor do Grupo Hunt. Se você está em busca daquela tão sonhada vaga de emprego, o seu novo emprego de sucesso, então não esqueça de se inscrever no nosso canal, tocar o sino das notificações e deixar o seu like. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Grupo Hunt, aqui embaixo estão os links das nossas redes sociais. Vem com a gente! Quando você está na frente de um entrevistador e de repente ele faz aquela pergunta, me fale sobre você. Isso normalmente gera uma confusão, a pessoa fica um pouco insegura, acha que tem que o próprio estado emocional dela por estar fora do mercado, então ela fica um pouco fragilizada para responder. Isso é natural. Mas na verdade, o que o entrevistador ele quer ali? Ele quer que você responda as suas competências técnicas e os seus conhecimentos profissionais ligados àquela vaga. E não precisa se preocupar sobre o estado emocional, procure ficar o mais tranquilo possível e lembrar do seu histórico. É isso que é o importante nesse momento. Para que você seja assertivo e consiga responder à pergunta de entrevista de emprego, me fale sobre você, eu trouxe aqui 4 dicas, mais uma super dica bônus para que você responda de uma forma adequada, que você conquiste o entrevistador para que ele te ouça verdadeiramente, crie interesse naquilo que você está respondendo. Então, dessa forma, você vai aumentar em muito as suas chances de conquistar o seu novo emprego. Então, a dica número 1 é para você não falar sobre questões pessoais nem familiares. Então, quando o entrevistador ele faz essa pergunta, muitas vezes a pessoa ela vai querer falar sobre os erros e acertos da vida, o que fez como ser humano para ter chegado até aqui, os erros nas decisões, o acerto em certas decisões dentro da vida. Então não precisa se pensar em entrar nesses temas. O entrevistador ele quer escutar de você que você explique as suas competências, que você é a pessoa adequada para aquela vaga. Então fale sobre o seu histórico, pense em você lá no passado, quando você trabalhava, quando você fazia as atividades, aquelas coisas que você utilizava, as técnicas, os equipamentos, as ferramentas, as tuas habilidades, né, em fazer determinadas atividades que estão relacionadas ao trabalho. Então, traga todo aquele teu know-how e assim, sempre pensando que você era o melhor profissional que existia naquele momento. Então, sempre está pensando positivamente, ligando a sua condição profissional com a vaga. E informe isso, deixe o entrevistador chegar à conclusão de que você é a pessoa adequada. Você não vai falar isso, mas com todas as informações, suas competências técnicas, suas habilidades, o seu conhecimento que você tem da área e o tempo de serviço, né, as empresas onde você passou, tudo isso vai fazer com que o entrevistador ele chegue a essa conclusão. Então trabalhe nessa linha, demonstre pelo seu histórico, falando sobre você com autoconfiança, que você é a pessoa certa para aquela vaga. Dica número 2. Fale sobre o seu histórico profissional como se estivesse contando uma história. Quando você conta uma história, as pessoas se interessam mais. Então se remeta lá àqueles momentos. Por exemplo, hoje eu estava entrevistando um profissional que é um candidato para uma vaga de controller. E ele comentou comigo hoje, né, da transferência quando ele veio de Porto Velho a Manaus. Então ele contou que o chefe dele chamou ele, que ele gostaria de transferi-lo, e aí falou dos prós e contras, e o chefe dele estava com medo dele não ir e tal. Então ele pegou um momento lá, né, da transição da carreira dele e contou a história junto com o profissional e tudo. É lógico, sempre tomar cuidado para não se estender muito,
né? Observe o entrevistador para ver se ele está impaciente. Então, se ele começa a ter algum movimento de repetitivo, balançar a perna, mexer o braço, coçar a cabeça, então você já consegue sentir que você precisa acelerar um pouco mais, né? Então, tente não ser muito prolixo, observe como é que o entrevistador ele vai receber a história, mas se você começar a contar aquela história em algum determinado momento da tua carreira, que você sabe que foi importante, que isso vai agregar dentro da tua entrevista e você enxergar ele arregalando os olhos, né, a pupila dilatando, o interesse, demonstrar posturas de interesse, do tipo se aproximar de você, cruzar os braços e colocar a mão aqui no queixo, então como se quisesse saber um pouco mais, então você vai avançando nesse sentido. Então a história, quando você conta o seu histórico, como se fosse a sua história profissional, isso cria mais engajamento. E é isso o grande diferencial de uma entrevista, você criar essa conexão com a pessoa que está te entrevistando. Dica número 3, apresente o seu histórico profissional do cargo mais antigo até o cargo mais recente. Então você vai seguir 5 pontos que você não pode deixar de falar, você precisa falar. O nome da empresa que você trabalhou, o cargo que você exerceu, o tempo que você ficou naquela função, as responsabilidades que você tinha dentro daquele cargo e, para fechar, os resultados que você alcançou, as suas conquistas. É importante que você fale do que você agregou, isso está o seu histórico, o que você deixou de legado para a empresa, porque as pessoas, os entrevistadores, eles querem saber o que você trouxe de diferencial, o que você agregou além do que você fazia. Então esses 5 pontos, eles são fundamentais e aí você vem de uma ordem mais antigo para o mais recente, sempre falando de uma forma clara, uma forma organizada. Então, se for necessário, digite isso, treine, fale com você no espelho antes de você ir para a entrevista, mas tenha aquele roteiro já tudo certinho. Nome, cargo, tempo, responsabilidades do cargo e o que você agregou dentro do trabalho para aquela empresa. Bom, eu vou passar aqui para vocês alguns exemplos de realizações de destaque que os entrevistadores gostam de ouvir. Normalmente eles gostam de ouvir sobre economia de recursos, economizar dinheiro para a empresa, então algum custo que você diminuiu, aumentar a rentabilidade, quer dizer, aumentar a lucratividade da empresa também, a questão de redução de tempo de processos, melhoria de algum processo de alguma forma, melhoria de alguma sistemática de trabalho que venha a agilizar. Então é isso que eles gostam de ver, coisas relacionadas à economia de tempo, dinheiro ou aumento de lucratividade. Isso soa muito bem. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você é lá um coordenador financeiro. Então você começa a falar, olha, meu nome é tal, e aí você fala da empresa. Trabalhei na empresa X e lá eu atuei durante 5 ou 10 anos. Então você falou o teu nome, falou o nome da empresa, você falou lá o tempo que você trabalhou lá, e aí posteriormente você vai avançando com as responsabilidades, né? Então você fala, olha, eu era responsável por todo o fluxo financeiro, desde contas a pagar, contas a receber, faturamento, a parte de emissão de boletos, e aí você fala das tuas realizações. Aí você pode comentar, tipo, redução lá, eu reduzi o tempo de fechamento do fluxo financeiro, eu agreguei com planejamento financeiro para a área. Então, coisas nesse sentido de que você agregou, melhorou, trouxe algum benefício a mais para a empresa. Isso vai soar muito bem. Nada disso pode soar de uma forma assim, muito arrogante, não precisa você exagerar. Fala de uma forma natural, mostrando uma modéstia, uma humildade, de uma forma que mais que a mensagem ela seja passada para o entrevistador. Então, mantenha esse foco, traga essas informações e que você vai ter também muito sucesso de desempenho na entrevista. Dica número 4. Diga para o entrevistador que você conhece as demandas dessa função.
Demonstre para ele que você sabe o que a empresa precisa. Como é que você vai saber disso? Pela tua experiência do processo, pela tua experiência na função, pela tua pesquisa que você já fez sobre a empresa. Então é importante que você chegue lá na entrevista e você saiba qual é a empresa, com o que eles trabalham, como é que está a situação econômica. Então existem, se a empresa é SA, toda a informação está disponível. Então você pode acessar o site da empresa, identificar como é que é a estrutura, algumas notícias podem aparecer sobre o mercado e aí você vai chegar dizendo, por exemplo, eu sei que para esse momento vocês, para essa vaga de supervisor financeiro, estão precisando de alguém com experiência em melhoria de processos, estão precisando de alguém com experiência em redução de custos. Não é você falando com eles, é você falando para eles, você dizendo que sabe qual que é a demanda. Olha o peso que isso te dá. Poxa, a pessoa tem competência, a pessoa tem um bom histórico e ela ainda sabe o que a nossa empresa deve estar precisando, deve estar. Então isso passa uma segurança. O entrevistador ele vai sentir, não, ele sabe o que está falando, ele vai chegar para agregar. Porque as empresas hoje elas não querem mais aquela pessoa que demore muito para se integrar, para se enquadrar, para desenvolver algum trabalho. Elas já querem alguém que chegue chegando. O que é chegar chegando? É chegar já e fazer as atividades em pouco espaço de tempo, já aderindo tudo, já fluindo no processo, já fazendo a coisa acontecer, e aí é isso que eles estão esperando identificar lá nos candidatos. E você dizendo que conhece a demanda, você já sabe, olha, conheço a demanda, já falei que eu tenho as competências e eu vou resolver essa situação, pode contar comigo. É mais ou menos nesse enredo que eu quero dizer que é isso que você precisa passar, tá bom? Dica bônus para a gente encerrar em alto nível. Diga para o entrevistador por que você é a pessoa adequada para aquela vaga. Explique, mediante o teu histórico, mediante as tuas competências, explica para ele se é pelo teu tempo de experiência, se é pelo conhecimento que você tem mais amplo, mais vasto ou mais específico dentro da demanda que eles estão trazendo. Demonstre para ele, fale por que você é a pessoa adequada. Muito cuidado aqui nesse momento com a arrogância, com aquela coisa do nariz empinado, mas fala numa boa. Olha, eu tenho as competências adequadas, eu estou aqui porque eu realmente me enquadro dentro dessa demanda, eu já desenvolvi toda essa experiência ao longo desses anos, eu tenho já conhecimento dentro dessa área específica, muito forte, então você vai estar trabalhando, passando mais segurança. O entrevistador ele quer sentir segurança, porque ele vai passar o candidato lá para o gestor. E se o entrevistador ele não sente que é uma segurança ali, já que ele não conhece de coisas técnicas, é importante que você comente assim, algumas coisas técnicas para o entrevistador, que normalmente é da área de RH, para ele sentir seguro. O que ele precisa é isso. Ele não quer passar o vexame de entregar o teu currículo para o gestor e o gestor, quando for te entrevistar, não identificar as competências que ele busca. Então você já está informando, já está dando uma segurança, já está mostrando uma autoridade, então você tem aquela competência que eles estão precisando. Isso vai realmente fechar com chave de ouro, o entrevistador ele vai sentir seguro, porque é isso que ele precisa, de uma segurança para encaminhar o seu currículo para os gestores. Muito bem, essas foram as 4 dicas e mais a super dica bônus que eu trouxe para vocês sobre a pergunta numa entrevista de emprego, me fale sobre você. Se você quiser saber mais, se desenvolver, tem dúvidas sobre entrevistas, quer se desenvolver profissionalmente, quer trabalhar a sua empregabilidade, entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais, por meio do nosso site. Nós estamos aqui, ou se você tiver alguma dúvida, algum tema, alguma questão que você queira saber, sugerir, coloque aqui também, a gente vai estar passando para vocês, podemos estar criando mais materiais para fomentar e direto ao ponto das demandas que vocês têm. Venha para o Grupo Hunt, a empresa mais completa no segmento de RH.